A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre Deus não te desampara. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa todos que ouvirem, que todos possam refletir que o Senhor jamais desampara quem o busca com interesse de coração. Derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um, que todos venham ser fortalecidos, edificados e tendo suas vidas transformadas. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. Amém. Deus não desampara. Deus não te rejeita. Jamais. Muitas pessoas, em momentos de aflição, de dificuldade, tendem a desanimar, mas nunca esqueça as palavras do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo. Oh, glória. Coragem, porque esta palavra vai te fortalecer. O Salmo 22, você que tem uma Bíblia, ou posteriormente você quer verificar, o Salmo 22, o verso 1 e o 2, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe da palavra do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Bem, o salmista ele está apresentando aqui um descontentamento. Ele está no meio de aflição, no meio de uma angústia, e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu clamor? Ele está descontente. Está passando por um momento de angústia aqui, mas há um descontentamento. Mas todos os momentos das nossas vidas, há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus, há um processo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Mas o que torna o processo mais angustiante, mais agonizante, o que tem tornado o processo mais difícil, mais amargo, é o sentimento de rejeição. Quantas pessoas têm se sentido assim, sentido rejeitada, se sentido desamparada, sozinho? O salmista, ele expressa justamente isso. Por que me desamparaste? Bom, é uma pergunta, ele está dizendo, por que me desamparaste? É uma pergunta que está relacionada à rejeição. Está diretamente relacionada à rejeição. E essa rejeição, ele está dizendo, é do Senhor. Por que o Senhor me rejeita? Por que me desampara? Então o salmista está em meio a um descontentamento e ele questiona a Deus: por que me desamparaste? Quantas pessoas, no momento difícil, questionam a Deus: por que me desamparaste? Por que isso está acontecendo comigo? Parece que o Senhor está distante, não está vendo as minhas aflições, o meu sofrimento. Ela passa a questionar a Deus. O salmista também aqui faz exatamente isso. Está questionando a Deus. Essa mesma ideia, e permanece. Porque quando a pessoa está nesse descontentamento, se sentindo rejeitada, se sentindo abandonada, desprezada, ela tende a remoer esses sentimentos no coração. E esse sentimento tem a prevalecer se ela não vigiar. E aqui ele continua, porque no versículo 19 do mesmo Salmos 22, no versículo 19 ele diz assim: Tu, porém, ó Senhor, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Então veja que continua. E quantas pessoas permanecem nesse descontentamento, nesse sentimento de rejeição, de desamparo. Quantas pessoas permanecem dias e pós-dias nisso, focada nesse sentimento. E esse momento se torna cada vez mais angustiante na vida da pessoa. Então o salmista, ele vai levando por este sentimento. E este sofrimento que o salmista está aqui apresentando, ele prefigurou o sofrimento do Messias.
O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 3, ele diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, o profeta Isaías está dizendo que o Senhor Jesus, ele foi desprezado também. Ele foi desprezado ali pelos homens. E tem mais. João capítulo 7, versículo 3, vai descrever que Jesus foi rejeitado até mesmo pelos seus próprios irmãos. No capítulo 7 de João, verso 3, diz assim, ó: Disse-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Mas, em tudo há um propósito de Deus, um trabalhar de Deus. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas houve um propósito. Ele foi rejeitado pelos seus. Mas essa graça maravilhosa, Oh, glória, aleluia. ela foi derramada também sobre os gentios. Grandioso Deus, aleluia. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, mas Jesus sai dali e vai para outros lugares, trazer luz àqueles que estavam nas trevas. Bem, mas ainda que pareça que Deus se faz ausente em alguns momentos em nossas batalhas, é apenas a maneira que nós estamos enxergando naquele momento. Deus jamais nos desampara. É a maneira de enxergar no meio da aflição, no meio do descontentamento, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de desamparo, nos faz enxergar de maneira diferente e não ver o trabalhar de Deus. Deus tem a sua maneira de trabalhar em nossas vidas, e em todo tempo, ainda que não enxergamos, Ele está nos preparando para o seu propósito. Lá em Juízes, no livro de Juízes, o capítulo de número 6, o versículo de número 13, diz assim: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aquele contexto ali, do livro de Juízes, capítulo 6, tudo quanto Israel plantava, na hora da colheita, os midianitas vinham e tomavam tudo. E o povo de Israel se sentiu desamparado. E por se sentir desamparado, o texto vai nos dizer ali que eles passaram até mesmo a se esconder dentro de cavernas, se sentiram rejeitados, desamparados, e foram buscar abrigo em cavernas. Quantas pessoas têm buscado abrigos dentro de si mesmo, na sua solidão, nas suas amarguras, nas suas angústias? Quantas pessoas têm buscado a solução se escondendo dentro dos seus lamentos, dentro dos seus descontentamentos, e por isso não tem percebido o trabalhar de Deus? Mas Gideão estava malhando trigo, enquanto o povo estava escondido, se sentindo rejeitado. Gideão estava ali, e Deus aparece para Gideão e diz: eu sou contigo, guerreiro, valente, valoroso. Mas ele pergunta: se o Senhor é conosco, por que nos rejeitaste? Por que nos desamparaste? Mas Deus não havia desamparado Israel. Glória a Deus. Deus estava preparando ali um novo líder para salvar Israel das mãos dos medianitas. É assim que Deus trabalha. Deus nunca nos desampara. Jamais. O próprio Jesus, ele faz um momento de angústia, no maior momento de aflição de Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, o versículo de número 46, a parte C do versículo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele tá citando aqui o mesmo que o salmista citou ali no versículo 1, no Salmo 22.
Deus meu, por que me desamparaste? É as mesmas palavras que Jesus está dizendo ali na hora da agonia. Mas Deus não desamparou o nosso Senhor Jesus. Jamais. No terceiro dia ele ressuscitou. Glória, aleluia. Para a glória. Ele Glória está a Deus, vivo, ele aleluia, vive. Ele vive. O Senhor não desamparou o seu servo jamais. Ele não desampara. Ele foi humilhado, rejeitado pelos homens, sim, mas não por Deus. Deus não rejeita aquele que espera nele, aquele que tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te desampara. Ele está trabalhando, Ele está agindo em sua vida. Está agindo em sua vida. Mas o salmista, em um momento de lucidez, ele entendeu que o Senhor não havia lhe rejeitado. Então, é necessário buscar lucidez. E aonde ele busca essa lucidez? No versículo 22, o salmista, ele muda o sentimento de rejeição, tirando o foco da súplica e passa para a gratidão. Ele tira o foco do descontentamento. Ele tira o foco da rejeição, do desamparo. E olha para o louvor e adoração. Ele sai da atmosfera de descontentamento e entra na atmosfera de adoração. E no momento que ele entra na atmosfera de adoração, ele vê o agir do Senhor e vê a vitória. Porque no versículo de número 22, ele diz assim, ó. Ele diz assim: declararei o teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei na congregação. Então, ele muda, ele tira o foco da rejeição e da súplica, e ele troca pela gratidão. Ele diz: declararei o teu nome no meio dos meus irmãos e te louvarei na congregação. Ele passa a entrar na atmosfera da adoração. E quando ele entra na atmosfera da adoração, ele declara a vitória. Que no versículo 24 ele diz assim, ó: pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Então, ele declara a vitória. Quando ele entra na atmosfera da adoração, ele declara a vitória. Ele diz: pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Aí ele tira o lamento. Ele sai daquele sentimento de desamparo. Ele sai daquele sentimento. E agora ele passa a enxergar, depois da adoração, ele passa a enxergar que o Senhor não abandona. Aquele sentimento sai do coração e dá lugar à gratidão, ao louvor e à adoração. Ele sai daquele sentimento, ele sai daquela prisão atmosférica que ele está vivendo e entra numa nova atmosfera. E ele vai dizer assim, ó: não escondeu Deus no seu rosto, mas quando ele clamou ou ouviu, ele entendeu: o Senhor nunca deixou de ouvir. O Senhor nunca esteve distante. O Senhor nunca virou os rostos. O Senhor nunca abandonou. O Senhor nunca, jamais me desamparou. O Senhor jamais te desamparará. O Senhor jamais te rejeitará. Ele jamais rejeita aquele que nele busca, nele confia. Eu quero orar por você neste momento. Que talvez, antes dessa mensagem, estava se sentindo rejeitado, desamparado, descontente. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo te encoraje a tirar esse foco do descontentamento e olhar para a adoração. E neste momento, o Senhor fará grande coisa na sua vida. Senhor, eu te peço neste momento que essa palavra produza resultado na vida desta pessoa e que todo sentimento contrário à sua vontade venha sair do coração dela. Todo sentimento de rejeição, todo descontentamento neste momento em que ela está atravessando, o qual faz ela se sentir desamparada. Parece que ela está esquecida. Que tudo isso sai do coração dela neste momento e passa a ter a gratidão
que haja espaço para adoração neste coração, meu Pai. E no momento que ela começar a adorar, te louvar, ela possa entender o trabalhar do Senhor, o agir do Senhor na vida dela. E que ela possa declarar a vitória. Porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. E que ela possa compreender que o Senhor jamais rejeita aqueles que em Ti confiam. Abençoa esta vida, meu Pai. Encoraja essa pessoa. E que ela venha tomar posse desta palavra. Em nome de Jesus, eu assim te peço. E te agradeço pela ministração do Teu Espírito em nosso coração. E eu creio que neste exato momento, vidas estão sendo fortalecidas para a glória, louvor e honra do Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.